terceira parte do consultório. Seja bem-vindo. A Ordem dos Psicólogos disponibilizou um documento com recomendações para ajudar adultos e crianças a lidar com situações de calamidade, como os incêndios que todos os anos afetam o nosso país. O principal objetivo deste documento é ajudar a gerir emoções e compreender alterações de comportamento na sequência de acontecimentos traumáticos para a comunidade ou a nível pessoal. Este é o ponto de partida para a nossa próxima conversa. É por isso nossa convidada, a doutora Ana Isabel Lage, médica psicóloga, a quem agradeço a presença. Sra. Doutora, por estar connosco. É um gosto recebê-la, também falar sobre este assunto que pode ser tão delicado para tantas pessoas. E começava precisamente por lhe perguntar que pode ser muito difícil voltar à normalidade após um evento traumático. Olá, Alexandra, boa tarde. Muito obrigada por convidar e darem relevância também importante a este documento e termos aqui a oportunidade de conversar um bocadinho sobre isto. Sim, às vezes pode ser difícil voltar à normalidade, mas é mesmo importante que isso seja feito o mais rapidamente possível. É um acontecimento, enfim, que pode ser de maior ou menor intensidade, mais ou menos com maior ou menor impacto na vida individual, na vida pessoal de cada pessoa, pode de facto depois tornar-se mais difícil voltar. A devastação que provoca pode ser só na comunidade, mas pode ser na própria casa, no trabalho dos pais ou nos próprios trabalhos, enfim. Depende, obviamente, qual é o impacto que tem na vida das famílias e das pessoas que são afetadas, claro. E depois as pessoas podem gerir esta emoção de forma totalmente diferente, não é? Serem até parentes, serem amigos, mas terem uma reação completamente diferente. Absolutamente. É aquilo que nos torna únicos e tão especiais, é o facto de também termos esta diversidade de resposta àquilo que nos vai acontecendo. Normalmente, uma pessoa, após passar um evento destes, deve falar sobre o assunto nos momentos que se segue ou deve evitar falar sobre esse assunto? Nós devemos dar a oportunidade que as pessoas possam falar sobre o assunto. A maneira como cada um vai reagir pode ser usar esse espaço para falar sobre o assunto ou não. O que muitas vezes, e às vezes até mais com as crianças, os adultos, enfim, nós muitas vezes tentamos conter-nos, não é? Por não passarmos esta nossa expressão, ou o impacto está a ter para nós e tentarmos acalmar as crianças, então procuramos não falar, não é? Claro. Vamos só resolver as praticalidades da situação. E às vezes esquecemos também de oferecer esse espaço às crianças ou aos adolescentes, de eles fazerem perguntas, de eles manifestarem a sua preocupação. Então muitas vezes, obviamente sempre com boas intenções, mas fazemos coisas como: não te preocupes, isso não tem a ver contigo, o pai toma conta do assunto, a mãe toma conta do assunto. Isso é errado. Vamos ver, é desvantajoso no sentido em que não estamos a dar a oportunidade de haver ali uma expressão de questões, de dúvidas, até mesmo uma expressão emocional. Porque da mesma forma que nos afeta a nós adultos do ponto de vista emocional, obviamente que afeta uma criança, um adolescente, e os recursos que um adulto tem, ou a informação que tem para lidar, ou antecipar, ou desenrolar, ou o resultado da situação, não é obviamente o mesmo. E nós, apesar de tudo, vamos recebendo mais informação e somos capazes de imaginar um futuro em que recursos é que vamos mobilizar para que as coisas voltem à normalidade. E uma criança, de repente, enfim, obviamente dependendo da idade, quanto mais pequenos, mais difícil será, mas tem menos esta capacidade de imaginar: ok, agora eu de repente, o sítio onde eu ia brincar ardeu, ou a minha casa agora não tem as mesmas condições, ou alguém que eu perdi de alguma forma. Claro. Então, é mais difícil, de repente, aquilo que era normal e era dado como adquirido e de repente se altera. Obviamente que tem um impacto diferente e muitas vezes difícil de processar. Portanto, dar essa oportunidade de dizer: olha, o que é que se passa? Não é? Então, se calhar alternar entre, em vez de dizer: olha, não te preocupes mais com isso, dizer o que é que te está a preocupar. Dar esse espaço de abertura, em vez de dizer, se calhar, olha, não tens que reagir assim, porque para nós está a ser muito pior. É mesmo, quais são as perguntas que tu tens? Claro. E se calhar a criança, não é? Sim, ou pelo menos dar espaço, porque muitas vezes, quando nós damos esse espaço para falar, nem vamos ter grandes verbalizações, não é? Não vamos ter: ai, de facto, eu estou aqui preocupada. Não vai acontecer. Mas pelo menos dar essa oportunidade de dizer: olha, se quiseres falar, podemos falar sobre o assunto.
E a maior parte das vezes, pelo menos, enfim, de algumas experiências que tenho observado, não falam sobre o assunto, mas o facto de isso vir a ser possível tranquiliza de alguma forma. Diz, ok, se for preciso, eu sei como recorrer. Não é? Eu diria que é o mesmo fenómeno que nos acontece quando nós dizemos, olha, eu estou aqui, se precisares de ajuda, e não vamos ajudar nada, ou não vai ser necessário nada, mas só isso tranquiliza a outra pessoa, claro. As opiniões dividem-se muito entre pais, também porque às vezes não sabem como fazer, nomeadamente na morte de um ente querido. Se for até muito próximo para a criança, deve dizer, não deve dizer? A criança até deve ir, por exemplo, ao funeral dessa pessoa, não deve ir. É uma questão também emocional muito difícil de gerir. E vai ser sempre dependente, aliás, da relação que já existia com a pessoa em causa, né? Quão próximo ou não é. Vamos imaginar que é um avô ou é alguém que estava muito presente e estava todos os dias. É muito difícil explicar, de repente, a ausência daquela pessoa, claro, do dia-a-dia, né? E dizer, foi-se embora, saiu. E claro que vai depender também da idade daquela criança, né? Que a idade é que ela tem, 2, 15, 10, 12, né? Qual é a idade? E o que nos parece que pode ser uma boa recomendação é nós, mais uma vez, abrirmos o espaço para responder às perguntas. Então, às vezes eles fazem perguntas muito vagas e que de facto é muito difícil a responder. Tipo, o que é que aconteceu? Para onde é que vão as pessoas agora que morreram? É muito difícil explicar isso. Então podemos dizer mesmo, olha, é difícil explicar isso, ajudarmos a fazer as perguntas e dizer, olha, exatamente o que é que tu queres saber? O que é que era importante para ti saber? E só isso ajuda-nos a nós a responder de uma forma mais precisa às dúvidas deles e ajuda-os a eles também a clarificar as questões que têm. E isso é sempre muito importante para, mais uma vez, para também a nossa segurança emocional. A clareza, a sensação de segurança, a sensação de conforto, que as coisas não são incertas. E não são aleatórias, que há uma explicação. Eu posso não ter, o meu pai pode não ter, mas existe uma explicação que se calhar os dois podemos conversar sobre isso e tentar encontrar. Então a ideia de incerteza e de que tudo pode acontecer de forma aleatória, isso é que é o pior do ponto de vista emocional e para a sensação de conforto. Que tipo de ferramentas é que este documento da Ordem dos Psicólogos oferece, precisamente a quem está neste momento, às vezes de muito desespero e não sabe o que fazer? Sim, acho que é um documento obviamente que está, enfim, foi produzido num contexto muito específico, né, nesta ideia de lidar com situações de limite, de catástrofe natural, nomeadamente, mas tem muitas indicações e muitas dicas úteis sobre, primeiro, que comportamentos esperar, o que é expectável como resposta a uma situação destas. E depois é um documento que pode ser, por exemplo, facilitado e que pode ser partilhado com os adolescentes, desde já, independentemente de uma situação de catástrofe. Portanto, é um documento que pode ser lido em qualquer circunstância e pelos pais, obviamente. E depois pode ser, digamos, um documento que facilita ou ajuda a facilitar a comunicação com crianças e adolescentes e que pode ser usado como referência para outras situações, como, por exemplo, estava a referir o luto, a morte de alguém muito próximo, algum acidente que tenha tido um maior impacto na família. Então, não é necessariamente só para situações de... Enfim, obviamente que foi produzido nesse contexto, mas pode ser usado como referência para outras situações. Esse documento explica também que é normal ter algumas emoções, alguns sentimentos, nomeadamente ansiedade, após um evento destes na vida de qualquer pessoa, qualquer um de nós. Sim, bem entendido, não é? Aliás, o próprio nome é uma catástrofe, então é um acontecimento de grandes dimensões e, portanto, os sentimentos irão ser proporcionais à dimensão do acontecimento e proporcionais muitas vezes até quer na diversidade, então pode haver sentimentos confusos ou até contraditórios, né? Por um lado pode haver otimismo de que as coisas vão correr bem, mas depois também pode haver ansiedade porque as coisas não estão ainda
normais, ou não há ainda a rotina, pode haver medo e pode haver ao mesmo tempo a sensação de segurança porque alguém me está a proteger. Então, podem haver sentimentos, ou podem existir sentimentos contraditórios. E a intensidade, obviamente, que será proporcional à intensidade do acontecimento. E quando é que a ansiedade é preocupante? Quando é que se deve procurar ajuda? Porque é normal no dia-a-dia sentirmos ansiedade. Sim. A volta, um trabalho novo, o nascimento de uma criança na família, pronto. É uma ansiedade normal e natural. Agora, quando é que se deve procurar ajuda? Sim, desde logo a ansiedade é normal. Que é o que está a referir. Há acontecimentos na nossa vida que provocam incerteza, não é? Ou que transmitem essa sensação de e agora, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou lidar com isso? E isso nós, habitualmente, no nosso léxico habitual, chamamos de ansiedade. Mas, no fundo, é só uma ativação, é uma energia de ativação. A ideia do nosso corpo estar a reagir a um acontecimento, a um estímulo, e nós vamos querer reagir a esse estímulo. Significa que há alguma coisa de relevante e de saliente que está a acontecer à nossa volta. Quando é que dizemos, ok, mas já não é só uma resposta a um acontecimento? Então, se calhar podemos pensar que há pelo menos, quando esse acontecimento já foi há algum tempo e a resposta continua a existir, então eu continuo a ser difícil, por exemplo, sentir-me mais calma, ou continuo muito preocupada, ou continuo a falar muitas vezes no assunto. Então, quando... E muito tempo, obviamente, mais uma vez, depende da intensidade do acontecimento, mas estamos sempre a falar de algumas semanas. Quando após algumas semanas continuo a falar do assunto e continuo... Então é porque ainda não houve espaço para processar isso, ainda não houve espaço para haver a integração e o significado daquele acontecimento. E depois também, quando começa a influenciar ou a afetar o regular funcionamento daquilo que é a vida daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto. Claro. Não é? Então, alguma coisa, depois começamos a evitar algumas situações, eu já não quero sair de casa, ou já não quero estar com aquela pessoa, ou tenho tendência para me isolar, ou em crianças e adolescentes vemos mais situações, por exemplo, de algumas birras ou algumas respostas, se calhar até mais agressivas ou mais intensas a uma situação que habitualmente até já estava tranquila. Então já não quero pôr a mesa, ou já não quero fazer a cama, ou já não quero participar, ou já não quero sair com os amigos. Então, quando vemos que há alterações e que essas alterações persistem, que não é um episódio, mas começamos a perceber. E acho que adultos que convivem habitualmente com uma criança pressentem essas alterações, sim. O facto de um adulto, por exemplo, não querer falar sobre o que aconteceu, sobre o evento, guardar tudo para si, isto também pode ser um sinal preocupante. Como é que os familiares mais próximos devem agir? Sim, depende muito de quais são as estratégias habituais daquela pessoa. Não é? Então, sim, há pessoas que são mais verbais do que outras, sim, não é? E falam, e falam, e falam, e falam, e falam, e eu não sei se já te falei, mas volto a falar. E há outros que, enfim, parece que nunca mais, isto não aconteceu e fica. Então, se calhar entre estes dois extremos, nós podemos encontrar mais uma vez qual é que é o impacto, sim? Então, na vida especificamente daquela pessoa. E não fazermos a colagem, ou seja, eu, que falo sempre muito, acho que é assim que se deve lidar com as coisas. E o outro dizer, eu que nunca falo, não é assim que se deve lidar. Então, cada um vai desenvolvendo também as estratégias de coping, não é? As suas estratégias para lidar com as situações. E, mais uma vez, o que é adequado ou saudável tem que ver com o impacto que tem na vida daquela pessoa. Aquela pessoa consegue continuar a funcionar, tem os seus comportamentos, as suas relações, a qualidade das relações com os outros mantém-se, isola-se, não se isola, começa a ter, às vezes, até sintomatologia física, não tem. Então, é outros sinais que nós devemos procurar. E forçar, a mim parece-me muito complicado forçarmos alguém a falar, seja criança, seja adulto. Ataques de pânico podem ser um desses sinais? Pode ser um dos sinais. E quando já observamos ou sentimos ataques de pânico, eu diria que já estamos numa situação limite, já estamos numa situação extrema.
Significa que já houve muitos passos de técnicas ou de gestão, ou de estratégias de gestão de ansiedade que não deram resultado, não foi possível. Então, é cumulativo, não é? Eu acrescentei, não, agora vou deixar passar, acrescentei, não, vou deixar passar, e depois há um momento em que é o próprio organismo que diz, não, agora já chega, e temos essa resposta hiperbolizada do nosso organismo, que pode levar mesmo ao colapso, não é? Naquele momento, ou desmaiar, ou ficar... Pode causar mesmo sintomas físicos, não é? De certeza que causa sintomas físicos, às vezes, há pouco estávamos aqui a falar de hipertensão, por exemplo, né? Então, mesmo alterações ao nível daquilo que eu sinto, hiperventilação, hipertensão, a sensação de agitação, a sensação de uma dor de cabeça súbita, por exemplo, dificuldade em respirar, a sensação de taquicardia, que parece que o meu coração vai explodir. Então, muitas vezes... Há muitas pessoas, por exemplo, em consulta, que dizem eu tive que ir ao médico e estou a fazer uma prova de esforço porque acho que passa-se alguma coisa de má com o meu coração. Porque é realmente físico, não é? E os sintomas são realmente reais, não é? Não a causa é que tem outro motivo, não é? Outra motivação. Sim, a causa é que não é orgânica, neste sentido. Não é nenhuma disfunção do sistema cardiotorácico, mas é uma resposta que nós temos, biológica, a uma situação de alerta e de extrema preocupação com alguma coisa, assim. E que tipo de estratégia, precisamente para ajudar a prevenir, ou essas técnicas de relaxamento é que são feitas numa consulta? Bom, nós, mais uma vez, temos que ver com a pessoa que está à nossa frente, claro, qual é que é a estratégia que se é mais apropriada àquela pessoa. Então, há pessoas que reagem mais a estratégias mais físicas, mais corporais, né, por exemplo, de identificação e de atenção à própria respiração. Né? Podemos considerar isso uma técnica de relaxamento, porque na medida em que eu me centro na forma como o meu corpo está a reagir, eu vou perceber melhor esse círculo e então não vou entrar na espiral, né, da ansiedade. Mas depois também temos outras estratégias mais cognitivo-comportamentais, das pessoas identificarem os estímulos e perceberem o que é que pode desencadear, quais são as respostas habituais, que alternativas é que têm a essas respostas, que possam ser, mais uma vez, o que nós procuramos dar às pessoas também que nos procuram e que vêm com estados, com perturbações de ansiedade ou alterações na gestão da ansiedade, se quiser, é esse conhecimento de si próprio. Como é que eu habitualmente reajo e que não me está a fazer bem e como é que eu posso encontrar aqui estratégias que possam ser mais saudáveis e que me possam ajudar nesta sensação mais de ganhar controle ou empoderamento sobre o meu corpo, sobre a minha forma, sobre o meu comportamento, a minha relação com os outros. E normalmente há muitas pessoas que ficam frustradas por não conseguir fazê-lo na primeira, segunda, terceira, 10ª consulta, sim, mas este é um processo que até pode demorar anos. Sim, depende de várias coisas, não é? Obviamente depende de há quanto tempo é que isto acontece, não é? Às vezes temos adultos que nunca, enfim, não posso dizer que nunca se aperceberam porque isto existe, não é? Mas acho que nunca se aperceberam que podia ser diferente, quase. Que um ataque de pânico não é uma coisa normal e que é uma coisa que que deve ser evitada, não é? Que um ataque de pânico é um sintoma, é um sinal de que alguma coisa não está bem. E não é, eu tenho ataques de pânico e pronto. Claro. Não, é quase como dizer, eu tenho hipertensão e não fazer nada, não é? Exatamente, não, exatamente a mesma coisa. Exato, eu posso regular, eu posso ter uma vida melhor, eu posso ter uma qualidade de vida superior e mais ajustada àquilo que é o meu contexto, se eu encontrar uma terapêutica que me permita fazê-lo, que me permita fazer esse ajuste. Então, e não é uma questão de caráter ou de personalidade não é uma deficiência que as pessoas têm, não é? Só foram estratégias ou hábitos ou, enfim, comportamentos que foram sendo adquiridos, muitas vezes de forma quase inconsciente ou sem nos apercebermos, e quando damos conta, sim, obviamente está instalado. Não é? É quase como os hábitos alimentares, não é? Nós começamos, depois de repente é muito difícil fazermos uma substituição
mas há alguns hábitos alimentares que nós temos que são desadequados. Claro. Sim. Este documento da Ordem dos Psicólogos é de facto muito útil, diz respeito nomeadamente a catástrofes, mas todos nós passamos agora por um grande exercício, uma aprendizagem que foi a pandemia. Sim. Perdemos pessoas que conhecemos, vivemos diariamente com o número de mortes sempre a subir, e voltar à normalidade também foi muito difícil. Para uns foi fácil, para outros não. E ainda está a ser difícil. Encontraram fobias, nomeadamente têm agora ataques de pânico que nem sabiam que poderiam surgir. Sim, algumas reações que se calhar quase todos nós fomos sentindo de uma forma mais ou menos explícita, não é? Obviamente que quem estava mais frágil ou quem é mais, enfim, quem é mais vulnerável, obviamente este quadro vai aparecer de uma forma mais explícita. Mas sim, vai ser difícil, não é? Voltarmos ao contacto físico, por exemplo, voltarmos a imaginar que vai haver alguém que vai estar a falar perto de mim muito próxima, por exemplo, voltar a sentir que eu posso estar exposta, ou que alguém pode estar exposto, ou que eu posso expor alguém. Então, sim, acho que ainda não... Vai ser muito difícil antecipar as consequências disso, mas acho que sim, temos que continuar a abrir este espaço, mais uma vez, em que as pessoas podem falar disso e podem fazer perguntas, e o conhecimento, enfim, que a psicologia e a ciência têm, pode desde já dar uma resposta. Então não temos que ficar só a pensar, mas pronto, vamos, e depois logo se vê. Não, há coisas que nós já sabemos que funcionam e que podem ser feitas, sim. Muito bem. Vou convidar todos os nossos telespectadores que queiram participar a juntar-se a esta conversa, porque é uma conversa de facto. O número de telefone para o qual deve ligar e inscrever-se é o 225083297, ou se preferir pode enviar a sua questão, a sua dúvida ou também o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Tem tempo para o fazer, são 5 minutos de intervalo. Contamos consigo já a seguir. Até já. Como gerir as emoções, como compreender as alterações do nosso comportamento. Foi este o assunto que esteve em destaque na última meia hora do consultório. É a sua vez de ligar, participar, entrar em direto, tirar a sua dúvida. 225083297 é o número de telefone que está disponível, ou se preferir pode enviar a sua questão para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Foi de facto uma última meia hora muito interessante. Estivemos aqui à conversa e continuamos na presença da psicóloga Ana Isabel Laje, a quem agradeço a presença. Muito obrigada mais uma vez. Vamos ouvir agora as dúvidas dos nossos telespectadores e avançamos ao encontro da primeira telespectadora, Ana Rodrigues. Seja bem-vinda ao consultório. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde, como está? Boa tarde, bem, obrigada, e por aí também. Também, obrigada. Pode fazer a sua questão. Eu tenho uma questão, eu tenho um filho com 9 anos, pronto, ele aos 3 anos, por volta dos 3, 4 anos, foi diagnosticado com sobredotação. Há 2 anos, com 7, foi diagnosticado síndrome de Asperger. Pronto, ele neste momento vai para o 5º ano, tem 9 anos neste momento, já vai para o 5º ano. E pronto, eu gostaria de saber como posso ajudá-lo na transição, porque ele muitas vezes, como é que eu hei de explicar? Ele às vezes tem sensações, por exemplo, houve uma altura há cerca de um mês que andava sempre a falar da sensação que ia vomitar. E ele depois fica preso naquilo e não consegue caminhar para a frente. Ele fica mesmo, parece que fica em pânico com a situação, ou seja, fica a cismar nas sensações que lhe vão aparecendo. Não sei se terá a ver com a condição dele. Só que agora, com a transição para o 5º ano, eu tenho algum receio de saber como é que posso ajudá-lo para essa transição ser mais calma para ele. Muito bem, Ana. Muito obrigada pela sua chamada. Vamos ouvir então a nossa convidada. Só não entendia que ele foi diagnosticado aos 2, 3 anos com... É sobredotado e tem síndrome de Asperger. Ok, exatamente. Sim, exato. Isso mesmo. Okay. Então, enfim, de uma forma geral, a transição para o 5º ano, do 4º para o 5º ano, é sempre desafiante, não é? Sempre sair de um espaço de segurança ou um espaço mais familiar e ir para um espaço com mais miúdos e também mais professores, em que a rotina não está tão controlada, tão gerida. Tendo em conta aquilo que refere do seu filho, Ana, eu diria que desde logo
um contacto com a escola antes desta transição acontecer, procurar saber quem é que vai ser a diretora de turma na escola, conversar sobre ela, sobre alguns receios relacionados com o seu filho e também perceber, em casos semelhantes, que a escola também tenha passado ou, enfim, que tenha recebido, quais são as diretrizes da escola, como é que a escola reage e como é que pode, desde logo, ajudar o seu filho na transição. Depois, em casa, tudo o que seja dar-lhe espaço para ele colocar quais são as questões dele e sentir que essa reação que está a acontecer, que é quase uma reação física, tem que ver com essa antecipação. Ele já está a perceber o que é que vai acontecer, que vai mudar. Então, tudo o que é na poder fazer desde já para garantir alguma previsibilidade e garantir alguma sensação de segurança vai ajudá-lo a lidar melhor com essa incerteza. E procurar explicar-lhe de uma forma o mais simples possível como é que vão ser os horários, o que é que vai acontecer e depois dar essa informação de forma lenta e simples, sem ter muitos detalhes e só esperar que ele vá fazendo perguntas. Até pode mesmo em algum momento dizer-lhe que perguntas é que tens, o que é que ainda queres saber mais. E dizer, olha, não precisamos de acabar hoje a conversa, amanhã podemos voltar a conversar sobre isto. Então, dar-lhe esta sensação de que qualquer resposta, qualquer reação que ele esteja a ter, é uma reação que é relacionada com esta sensação de transição. Vou para um sítio diferente, não sei como é que vai ser, quais é que vão ser as regras, como é que eu me movo. E pelo que descreve, enfim, esses dois apontamentos do seu filho, provavelmente ele está a considerar até informações que nem nos passam pela cabeça, não é? Está a fazer relações e a imaginar cenários, porque para ele é natural quase, não é? Imaginar esses cenários. Então dizer-lhe, até mesmo perguntar-lhe o que é que tu imaginas que vai acontecer, o que é que tu achas que pode acontecer que te pode deixar preocupado, ou quem é que achas que te pode ajudar na escola, que amigo é que tu vais ter lá que te pode ajudar. Então, a lógica é, por um lado, falar com ele para que ele possa partilhar consigo as preocupações dele e, ao mesmo tempo, a Ana também ajudá-lo a imaginar, eventualmente, cenários e quais as respostas que ele pode ter. Como é que se ele pode pedir ajuda, a quem, se acontecer isto, o que é que ele pode fazer. Então, tudo isso o vai tranquilizar e vai dar-lhe uma sensação maior de segurança. Por exemplo. Ana, muito obrigada pela sua chamada. Como diz, de facto, é uma transição tão difícil, não é? Para todos nós, para todas as crianças. Sim. É normal que surjam muitas dúvidas. Sim, sim. É uma... Tipicamente, não é? É a primeira vez que vão para um contexto onde... se calhar lhes vai ser exigida muito mais autonomia, por exemplo. E depois mesmo o discurso, muitas vezes à volta das famílias, agora vais para o 5º ano, agora já vais mais crescido. Uma pressão nos mais pequeninos. E então, às vezes, também acabamos por criar esta sensação de importância e de valor que aumenta esta pressão e esta sensação de, ai meu Deus, será que eu sou capaz de lidar com isto? Será que eu estou preparada mesmo para o fazer? Então, às vezes, nós queremos tranquilizar e queremos trazer alguma sensação de bem-estar e até de responsabilizar e acrescentamos mais pressão ou mais intensidade às coisas. Sim. Ana, muito obrigada por ter partilhado a sua história, o seu testemunho connosco e vai correr tudo bem, temos a certeza. Sim. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Liga do Porto, claro. Tem 70 anos, Margarida Nunes, bem-vinda ao consultório. Boa tarde, como estão as duas, a doutora e a jornalista? Muito bem, obrigada. Parabéns ao Porto Canal por este incentivo que dá às pessoas de desabafar um bocadinho, não sei se é essa a palavra correta, mas para pode ser também, claro que sim, estamos aqui para ouvi-la. Eu sou uma pessoa muito, não sei o que é dizer de mim, só sei que sou muito ansiosa. Só de estar à espera já estou numa ansiedade que o meu coração parece que vai sair fora. E meu marido faleceu há 20 meses. E eu tenho um filho com problemas mentais
e obsessivo compulsivo, não é? E eu já sei de antemão que, apesar de ter 5 filhos mais, saber que não vou ter ninguém que fique com este meu filho. Então já propuseram arranjar-lhe um lar, e isso a mim deixa-me de arrasto, porque se calhar até era bem interessado, essas coisas todas, e se ele aceitasse coisa que ele não aceita, ir para um centro de dia, que vinha de manhã e à noite dava-lhe, ele aprendia qualquer coisa, distraía a cabeça, porque ele tinha aquele compromisso de esperar o pai, que era Sofia de Alzheimer, que faleceu por causa disso. Ele esperar a carrinha do centro de dia era uma ocupação que ele tinha, e a partir daí ele ficou muito fechado, às vezes muito agressivo, e eu agora, como soube por entre linhas que iam pô-lo num lar quando ele falecesse, eu só penso nisso e vivo angustiada com isso. Pronto, um lar às vezes é bom, não é? E talvez é isso que vai calhar a mim, mas vivo muito apavorada com isso. Sou uma pessoa muito ansiosa, acordo, durmo, adormeço a pensar nisso, acordo a pensar nisso e não saio, fecho-me, porque por medo, pronto. Tenho medo de me acontecer alguma coisa e ele ficar sozinho. Margarida, antes de mais, muito obrigada por ter participado e por ter tido a coragem de falar connosco, partilhar a sua história, e estamos aqui de facto para ouvir o seu desabafo e vamos tentar ajudá-la, não é assim? Sim, ainda que não tenha sido tudo absolutamente compreensível, mas deu a perceber que há uma circunstância de muita vulnerabilidade, muita fragilidade, e é uma situação que se mantém há algum tempo, e que esta senhora, sobretudo, quando começa a projetar o futuro, desde logo começa a imaginar que tão cedo não vai deixar. Então este é um exemplo, se quiser, bem real daquilo que estávamos a dizer há pouco, que é quando uma situação se prolonga no tempo, que é uma situação que nos preocupa e que, como dizia, lembro-me o nome? Margarida. A Margarida, que dizia que acorda e adormece a pensar no assunto. Claro. Portanto, parece não haver espaço para olhar para si própria e para dizer, ok, mas primeiro que tudo eu tenho que tentar acalmar-me. Eu acho que este movimento que a Margarida fez de fazer este telefonema, e nós até percebemos que se no início ela estava, não é, manifestamente mais ansiosa, depois à medida que foi falando nós sentimos que ela foi ficando mais calma, não é? Então sim, até o tom de voz se alterou. E talvez, Margarida, o que eu lhe diria era que procurasse uma ajuda muito concreta, muito direta. Então, talvez num primeiro momento contactar um médico de família, perceber que recursos é que pode utilizar e depois qual é a rede de suporte que tem e quem é que pode ajudar. Então, primeiro, quase que fazer uma contenção desta situação, não é? Que é de extremo, que é de risco, que é de muita vulnerabilidade e, portanto, desde logo fazer o que seja possível para que isto seja menos intenso, e a preocupação possa diminuir. E depois, cuidar-se. Se está neste sentido em que, de facto, sente que o seu filho depende do seu bem-estar, está mais dependente da mãe, da Margarida, então, neste sentido, então a Margarida também precisa de se cuidar. Também precisa de ter a sensação que vai dormir e que pensa noutra coisa e acorda a pensar noutra coisa e que consegue acalmar-se e consegue sentir que o dia-a-dia é um bocadinho melhor. Então, é muito difícil assim, à distância, ser mais concreta, mas eu diria que este é um caso que precisa de alguém que eu ouça mais diretamente. Claro que sim. Obrigada por isso, Margarida, por ter telefonado. Vamos ouvir mais uma telespectadora. Junta-se a nós em direto, Isaura Duarte, Liga do Porto, e tem 40 anos. Bem-vinda ao consultório. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde Olá, Isaura. Boa tarde, bem-vinda. Sim, sim. É assim, eu tenho uma pergunta a fazer. Não é comigo que acontece, mas é com o meu marido. E eu tenho um bocadinho de medo. Queria saber como proceder em caso de ataques de pânico.
2 vezes já deu-lhe na autoestrada, tivemos que parar e ele ficou volante. E depois deu-lhe outra vez por causa de uma situação que aconteceu, assim, muito espontânea, e ele teve que ir para casa a correr para tomar um comprimido. Eu queria saber como reagir ou como proceder. E também tenho 3 meninas, e as meninas veem essa situação, eu tenho medo que elas vão agora todas para ciclos novos, uma vai para o 5º, ouvi agora uma mãe dizer que o filho ia para o 5º, uma vai para o 7º, trocaram de colégio, não aceitaram muito bem a troca de colégio por causa dos amiguinhos que tinham na outra escola e agora vão para outra escola. A pequenina que vai para o primeiro ciclo, ou para o primeiro ano, está um bocadinho assustada também porque não sabe ler, não sabe escrever, está ansiosa. Muito bem. E então eu quero o conselho para saber como lidar com os 4 nesse caso, como ajudá-los todos. Isaura, são de facto 2 questões pertinentes que vamos responder daqui a pouco. O Sr. Doutor agora impõe-se aqui a atualização da informação e, portanto, vamos entrar em direto daqui a pouco com esta nossa telespectadora para prolongar este assunto para já do Porto Canal. Sr. Doutora, retomamos o assunto que nos levou até aqui. Estávamos a ouvir a nossa telespectadora Isaura Duarte, que penso que continua em linha. Olá, Isaura, Sim, ainda está aí? Sim. Desde já peço-lhe desculpa por termos interrompido, mas de facto aqui a informação falou mais alto. Estava a explicar-nos, Isaura, o seu marido, portanto, vou só retomar aqui um bocadinho o assunto, tem ataques de pânico, estava preocupada precisamente pelas suas filhas presenciarem estes momentos e houve aqui também uma mudança de escola, aqui muita gestão desta emoção, não é? Sim. Vamos então ouvir a doutora para perceber. Obrigada. Okay. Olá, Isaura. Desde já eu entendo perfeitamente a sua aflição. Presenciar um ataque de pânico provoca essa sensação de aflição e, sobretudo, nas circunstâncias que descreve, não é? Numa situação em que o marido está a conduzir e que pode ser uma situação mais de perigo. E, obviamente, imaginar também como é que as filhas, não é? Pelos vistos com idades diversas, mas algumas ainda pequenas, podem perceber isto. Então, desde já em relação ao marido, eu diria que ele precisaria de procurar ajuda de um profissional que, pelo menos num primeiro, a curto prazo, o ajudasse a encontrar um mecanismo, mesmo através de, eventualmente, alguma medicação, que numa situação que possa vir a acontecer, ele sinta que tem alguma resposta mais SOS. E depois, desde logo, como eu estava a dizer há pouco, um ataque de pânico não é um episódio, não é uma situação, é um resultado, é o cumulativo de algumas situações. Então é quase que uma resposta mais limite. Então, para não chegar a esse limite, essa ansiedade ou a forma como ele gera ansiedade antes, quando são estímulos mais pequenos, deve ser percebida e trabalhada e perceber como é que pode lidar de outra forma antes que escale e atinja essas proporções que depois desencadeiam um ataque de pânico. Então, ele também entender o que é que está a acontecer, mesmo com o organismo dele, não é? Então, e a forma como essa gestão está a ser feita. Em relação às filhas, mais uma vez, é uma situação de transição, portanto, tudo que possa responder ou abrir espaço para manifestar essas preocupações, por um lado, mais uma vez, abrir espaço para responder às perguntas, o que é que te preocupa, fazer perguntas deste género, não é? O que é que te preocupa, o que é que tu imaginas que vai acontecer, o que é que, se isto acontecer, como é que podes, quem é que te pode ajudar, quem são as outras meninas, eventualmente até as mais velhas contarem as suas experiências de como é que foi com elas. Então, terem um espaço à mesa onde se fala daquilo que vai acontecer e às vezes aquilo que vai acontecer só porque é incerto não é necessariamente mau, não é? Às vezes pode ser, podemos falar também daquilo que nos entusiasma e daquilo que imaginamos que vai correr bem e daquilo que vai ser importante e o que é que significa crescer, o que é que significa de repente ter mais autonomia e ter outras disciplinas e conhecer outras coisas, outros professores, outros amigos e também falar dessas coisas boas, porque às vezes
quando falamos só da preocupação, quando falamos só daquilo que é potencialmente negativo, parece que essa transição vai ser só negativa, e não. Esta transição é ótima, porque significa também que a sua filha está a crescer e está a crescer bem, não é? E está a cumprir todas as etapas que é suposto do desenvolvimento. Então, como é que ela também o pode aproveitar, ou pode aproveitar da melhor maneira possível? Essa também pode ser um tema da conversa. Isaura, deixamos aqui algumas estratégias para pôr em prática. Muito obrigada pela sua chamada. Ok, muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada. De facto, conseguimos perceber, não só pelas idades das telespectadoras que ouvimos, que o assunto da saúde mental está a ser cada vez mais abordado e as pessoas têm procurado mais ajuda. A pandemia, Sra. Doutora, também levou as pessoas a terem mais interesse por este assunto. Eventualmente acho que houve mais conversas sobre o assunto. Bem, especificamente, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos acho que fez um trabalho muito importante naquilo que nós chamamos de literacia sobre a saúde psicológica. Produzimos imensos documentos de apoio, de suporte, quer para profissionais, pais, enfim, profissionais de saúde, mas profissionais de educação também, que foram importantes, quase como guias, como referências para lidar com algumas situações, para promover mais uma vez o diálogo, a conversa sobre aquilo que está a acontecer. E mais uma vez, a mim parece-me que todos esses documentos, ou todos esses recursos que estão disponíveis a todo o público, a qualquer pessoa que queira consultar no site da Ordem dos Psicólogos, são documentos que podem ser usados em qualquer circunstância, então não só necessariamente no momento da pandemia. Claro que sim. Há mais pessoas, sim, houve mais conversa, então de repente as pessoas disseram, mas eu posso falar sobre isto? Eu posso falar sobre a minha ansiedade? Eu posso dizer que se calhar, como neste caso, esta telespectadora, não é, Isaura, que estava a dizer o meu marido tem ataques de pânico, eu posso falar sobre isso? Pode e pode procurar ajuda, sim. Vamos saber sobre o que quer falar a nossa próxima telespectadora. Temos apenas 2 minutinhos. Maria da Conceição liga de Lisboa. Bem-vinda. Bom dia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É uma coisa assim muito estranha, que não é hábito eu ter, mas porque eu tenho uma depressão, já é antiga, mas no entanto eu já estava melhor. Sim. Maria da Conceição, tem que ouvir pelo telefone, está bem? Ouvir pelo telefone. Continue, estamos a ouvi-la. Sim. E eu quero dizer, eu suponho que é um ataque de pânico que eu tive e eu gostava de saber o tratamento que posso fazer, porque eu tive uma coisa horrível mesmo, porque eu quero dizer, começou o coração a bater imenso, a sentir-me tonta, mal disposta, e uma coisa tão forte, que eu me senti tão mal, que eu nunca na vida me aconteceu semelhante coisa. Peguei em tudo o que tinha à mão, que era um telemóvel, acabado de comprar, atirei com o telemóvel com toda a força para cima de molduras, de espelhos, de tudo. Eu parti tudo. E numa aflição que eu parece que preferia morrer do que passar pelaquela confusão. Vou pedir à Sra. Doutora, então, para ter aqui uma resposta breve para conseguirmos ajudá-la, Maria da Conceição, se não temos que de facto, encerrar o programa. Sra. Doutora, para Maria da Conceição, vamos só ouvir a Sra. Doutora para eu conseguir ajudá-la. É de facto muito difícil, não é? Porque como é que eu me consigo acalmar? Principalmente parece que a Maria da Conceição estava sozinha, então como é que eu me consigo acalmar quando realmente estou tão agitada e é tão difícil? Eu diria que, primeiro, mais uma vez, o que é que habitualmente funciona, não é? Então, naquele momento sentar-se, ficar o mais tranquila possível, sentar-se num sítio confortável e só ficar, se calhar, a fazer uma respiração e ficar atenta à sua respiração. Só respirar fundo
e tentar controlar essa agitação através desse controlo da respiração. Ok, agora eu vou ser capaz de me acalmar, vou ser capaz de ficar tranquila, e só esse momento que podem ser só alguns segundos, não é preciso muito tempo, pode ser só alguns segundos em que eu fico calmamente sentada e que procuro esse espaço de relaxamento, e como uma forma de contrariar tanta agitação e tanta essa sensação que estava a dizer que era quase de náusea, não é? Quase a sensação de que ia cair. Portanto, quando acontecer, espero que não volte a acontecer, procure sentar-se num sítio confortável, calmo, num sítio que é familiar para a Maria da Conceição, onde habitualmente se sente confortável, e mesmo naquele momento só esperar que passe essa intensidade. E é uma técnica de relaxamento, sim, que podemos todos nós usar no dia-a-dia, não é? Sim. Agradeço imenso a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada por partilhar connosco o conhecimento e também ajudar os nossos telespectadores, que é essa a nossa principal motivação neste programa. Obrigada, Alexandra, por ter vindo. Obrigada. Vamos dar um saltinho muito